Campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato brasileiro, tudo isso nas análises dos jogos deste sabadão. E claro que vai ter aquele palpite gratuito para vocês, né? Palpite gratuito do Cabeçudo. Já aproveita, deixa o like nesse vídeo aqui pro YouTube entender que o vídeo tá legal, tá bacana e encaminhar ele e sugerir ele para outras pessoas, beleza? Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos deste sabadão, porque tem muito jogo pra gente poder analisar. Bora! Vou começar analisando os dois jogos do Campeonato Brasileiro, Vitória contra Corinthians e depois vou analisar Cruzeiro contra Criciúma e você vai entender o porquê que eu vou analisar esse jogo do Cruzeiro. Vitória marcou um ou mais gols nos últimos 6 jogos, o time vem numa crescente absurda e com essa odd 3 vezes para ganhar. Teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. Corinthians não perdeu nos últimos 5 jogos, não perdeu 8 das últimas 10 partidas, mas também teve pelo menos um golzinho no primeiro tempo em 8 das últimas 10 partidas. Temos aqui duas possibilidades para esse confronto. Uma delas seria ambas as equipes marcarem gols com a odd de 2.05. São dois times que brigam ali para não serem rebaixados, mas vem de uma sequência positiva. O Corinthians acabou de vencer a equipe do Palmeiras. O Vitória vem de uma vitória na casa do Atlético Paranaense, que também briga contra o rebaixamento por 2-1, mas também teve uma atuação assim excepcional do zagueiro e do goleiro. Cara, eu sou torcedor do Vitória, né? Eu já falei isso pra vocês. Então aqui, ó, temos a opção do ambas marcam ou a opção de pelo menos um golzinho no primeiro tempo, odd 1,53. Galera, o mercado de 0.5 HT, um gol no primeiro tempo, ele é muito baseado com o número de gols na partida e também baseado com a quantidade que isso ocorre estatisticamente falando. Aqui no caso do Vitória a gente está falando de 80%, no caso do Corinthians a gente está falando de 80%. Se isso aqui fosse um campeonato europeu, essa odd do 0.5 HT estaria 1,30. Mas como estamos falando de campeonato brasileiro, então a gente tem uma média aí de gols mais baixa, eles acabam subindo essa odd e que para mim está interessante. Na minha análise, essa é a melhor operação para Vitória contra Corinthians. Sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo, as duas equipes vêm para cima, as duas equipes jogam aí contra o rebaixamento, estão muito perto na competição, ó. As duas com 38 pontos, o Vitória em 12º e o Corinthians em 13º. O nosso segundo jogo, Cruzeiro Raposa, jogando dentro de casa contra a equipe do Criciúma. Cabeçudo, por que você vai analisar o jogo do Cruzeiro se você tem outros jogos aqui na rodada? Você tem o São Paulo, você tem o líder Botafogo, você tem o Fortaleza que também briga na parte de cima. Primeiro, porque vocês comentaram pedindo esse jogo do Cruzeiro. Então, se você quer um jogo específico que eu analise nos jogos de amanhã no domingo, aproveita e comenta aqui. Cabeçudo, eu queria que você analisasse o jogo do, um exemplo, CRB. Pronto. Eu vou olhar, se mais pessoas concordarem, se outras pessoas comentarem sobre o seu comentário, eu vou lá e escolho o jogo do CRB, ou seja, qual jogo for. E tem outro detalhe, eu vou para esse jogo aqui do Cruzeiro, eu vou estar presente no Mineirão, eu nunca estive no Mineirão antes, vai ser a primeira vez que eu vou estar no Mineirão, tá? Uma boa? Eu vou levar sorte para esse Cruzeiro do Fernando Diniz. Depois Fernando Diniz vai ter que me agradecer. Porque geralmente quando eu vou no jogo do time da casa, eu dou sorte para o time da casa. E o Diniz ainda não venceu com o Cruzeiro no Brasileirão. Vai vencer nesse jogo. Na classificação, o Cruzeiro é o 8º colocado, tá brigando ali por Libertadores, perdeu um jogo contra a equipe do Flamengo, o Flamengo reserva do reserva, e mesmo assim o Cruzeiro perdeu. Só que aqui vai enfrentar a equipe do Criciúma. O Criciúma briga para não ser rebaixado, tem 37 pontos, é jogo de vida ou morte pro Criciúma também. Só que assim, odd 1,60 pro Cruzeiro em casa, cara, tem valor. Tem valor. O Cruzeiro, 16 jogos dentro de casa, tem 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Fora de casa, o Criciúma tem 4 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. O Criciúma tomou 27 gols. É um dos times que mais sofrem gols quando joga fora de casa, ó. A equipe do Bragantino, que é o segundo pior visitante, toma menos gols do que a equipe do Criciúma. O Corinthians toma menos, o Vasco toma menos, o Cruzeiro, o Fluminense, o Cuiabá, o Grêmio, o Vitória. Pelo que eu tô vendo aqui, só não toma menos gols
só não toma mais gols do que o Criciúma, só quem tomou mais foi o Bahia e o Atlético Goianiense e o Juventude. Foram os únicos times que tomaram mais gols do que a equipe do Criciúma jogando fora de casa. A minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe do Cruzeiro, odd 1.60. Cruzeiro que vem de uma sequência negativa aí, não venceu 8 dos últimos 10 jogos, mas acredito sim numa vitória da Raposa para hoje, para este sabadão de futebol. Vamos agora de campeonato espanhol, porque o Real Madrid joga dentro de casa contra a equipe do Osasuna. O Real Madrid vem de incríveis 2 derrotas. Tomou 3-1 do Milan e tomou 4-0 do Barcelona. Tá na hora de vencer e voltar a jogar um bom futebol. Vai enfrentar até uma boa equipe, tá? O Osasuna tá fazendo um bom início de campeonato, é o 5º colocado, mas enfrenta o Real Madrid, que já está 9 pontos de diferença do Barcelona. Aqui tá constando com um jogo a menos, que seria exatamente esse jogo. Então, uma vitória sobre o Osasuna leva o time aí para uma diferença de 9 pontos mesmo. Vai para uma diferença de 6 pontos. Vai para 27 contra 33. O Real Madrid marcou 21 gols, tomou 11. O Osasuna fez 17, mas tomou 16. É um time que toma muitos gols, tá? O Real Madrid, ele marcou 1 ou mais gols no segundo tempo em 8 das últimas 10 partidas. É um time que joga muito melhor no segundo tempo do que no primeiro. Qual é a minha análise para esse jogo aqui? Eu vou criar uma aposta junto com vocês para esse jogo. A primeira análise é o Real Madrid para marcar mais do que 1.5 gols. E aqui é o seguinte, galera, eu não estou dizendo que o Real Madrid vai ganhar o jogo não, tá? Pode ser que esse jogo termine de 2-2 e ainda assim a gente pega essa parte da operação que é over 1.5 gols do Real Madrid. Eu não estou colocando o over 1.5 na partida, e sim para o Real Madrid marcar mais do que 1.5 gols. E vou aqui no mercado de escanteios para o Real Madrid ter mais escanteios do que o Osasuna no primeiro tempo do jogo. Juntando aqui, temos uma odd de 1.65. Mais de 1.5 gols do Real Madrid e mais escanteios para o Real Madrid no primeiro tempo. Real Madrid deve começar pressionando muito a equipe do Osasuna, deve levar uma pressãozinha aí da torcida, já que vem de 2 derrotas e 2 derrotas dentro de casa, um para a equipe do Milan, outra para a equipe do Barcelona, jogo esse que eu estava presente. Estava presente nesse clássico que o Real tomou 4-0 do Barcelona. Galera, é o jogo ideal para o Real se reerguer, ganhar bem, marcar mais do que um gol, ter mais escanteios no primeiro tempo. Essa é a minha análise para esse jogo. Inclusive, esse é o nosso palpite gratuito desse sabadão, tá? Real Madrid contra o Osasuna. A análise: Real Madrid para marcar mais do que 1.5 gols, não precisa vencer o jogo, só precisa marcar mais do que 1.5 gols e para ter mais escanteios no primeiro tempo do que a equipe do Osasuna. Jogando dentro de casa, vindo de 2 derrotas, o time precisando vencer, para também não ficar tão longe do Barcelona, precisa mostrar um futebol melhor. Tem toda a cobrança em cima de Mbappé, em cima de Ancelotti sendo cobrado a semana toda porque não tem utilizado as 2 joias, Arda Güler e o Endrick. Cara, esse jogo tem tudo para o Real Madrid jogar e jogar bem, tá? A minha análise para esse jogo: mais de 1.5 gols do Real Madrid e o Real Madrid para ter mais escanteios no primeiro tempo. Coloquei aqui uma unidade de 2.000, uma odd de 1,65 para um possível retorno de R$ 3.300. E eu gosto sempre de lembrar: joguem com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Campeonato inglês, Premier League, temos o Liverpool enfrentando a boa equipe do Aston Villa. Liverpool é o líder do campeonato e o Aston Villa é o 6º colocado da competição. O Liverpool, vamos lá, não aparece aqui as... Vamos tentar aqui pegar por os últimos jogos, time da casa. Meteu um 4-0 no Bayer Leverkusen pela Champions. O jogo terminou 0-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Liverpool desandou a fazer gol. Eu trabalhei nesse jogo over 2.5. Ganhou do Brighton de novo, empatou com Everton, empatou com Arsenal, ganhou do Leipzig, ganhou do Chelsea, empatou com Everton, ganhou do Crystal Palace, ganhou do Bolonha. Observe aqui que é sempre um time marcado por muitos gols, ó. 4, 3, 5, nenhum, 4, 1, 3, 2, 1, 2. É um time, aqui ó, porque não vai ter exatamente os números do Liverpool, mas é um time sempre que joga bastante ofensivo. O Aston Villa marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos, não perdeu 9 das últimas 10 partidas, tá muito bem no campeonato, mais de 1.5 gols nos últimos 4.
Confrontos entre essas duas equipes, tivemos aqui um 3-0 Liverpool, 1-1, 3-1 Liverpool, 2-1 Liverpool, 1-0 Liverpool, 2-1 Liverpool, 4-1 Liverpool, ou seja, temos aí uma supremacia do Liverpool e na minha análise é o Liverpool para vencer também neste sabadão e se manter na ponta da tabela, se manter como líder do campeonato inglês. Liverpool e Aston Villa, minha análise, uma vitória da equipe do Liverpool. Encerrando com chave de ouro o nosso sabadão, jogo do campeonato alemão, São Paulo enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Na classificação, o Bayern, líder do campeonato com 23 pontos, e o São Paulo é apenas o 15º colocado com 8 pontos. De 9 jogos, são 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O time fez 7 gols e tomou 11. O Bayern já fez 32 gols em 9 jogos. Tem noção disso? 32 gols em 9 jogos. É mais do que 3 gols feitos todo o jogo. Caramba! Vamos lá, Bayern. Marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos. Marcou 1 ou mais gols no primeiro tempo em 80%. Marcou 3 ou mais gols nas últimas 2. Over 2.5 nas últimas 5. E é justamente aqui que eu vou trabalhar. Mais de 2.5 gols por esse jogo. Odd 1.40. Cara, campeonato alemão em si, sempre mercado over vai ter valor. Agora, quando se trata de Bayern de Munique, mais ainda, e ainda mais enfrentando uma equipe da parte de baixo da tabela. Para esse jogo do campeonato alemão, a minha análise, mais de 2.5 gols. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje eu trouxe para vocês a análise do campeonato alemão, do campeonato espanhol, do campeonato inglês, do campeonato brasileiro. Deixei palpite gratuito no jogo do Real Madrid. Real Madrid que vem dando umas tropeçadas aí, mas acredito eu que nessa rodada, nesse jogo, ele deve se reerguer. É um grande clube, tem um grande treinador e tem tudo para voltar aos seus dias de glória. Beleza? Valeu, galera. Gratidão. Obrigado por ter ficado aqui até o finalzinho do vídeo. Pode ter certeza que você é a exceção da exceção. E somente quem faz parte da exceção realmente tem sucesso, tá bom? Valeu, galera. Abração. Amanhã, vídeo novo. Hoje vai dar